Muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com Edu. É um prazer enorme ter você aqui comigo nessa manhã de terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Então aqui estamos. Então agora, de novo, para que você que me acompanha no Café com Edu já há tempos, esse aqui passamos dos 100 episódios, né? É um prazer ter você aqui no Facebook ou no Instagram ou na página da Rede Ubuntu também no Facebook, tá bom? Esse aqui é o episódio número 100 e tralalá já. Se você nunca me viu, eu sou o Edu Zaidental, sou empreendedor e faço esse programa aqui de reflexão de propósito, né? De reflexão de empreendedorismo, que eu costumo dizer, vai? Então eu compartilho aqui minhas histórias, minhas reflexões na minha jornada em direção ao empreendedorismo. E aí eu vou dar uma boa respirada. Recomendo que você faça o mesmo, que eu estou precisando. Para a gente entrar no nosso tema. E o tema que eu escolhi para hoje é um tema que eu dei o título de Preconceitos em direção ao empreendedorismo. Isso foi inspirado, na semana passada eu facilitei o último dia do módulo de empreendedorismo dentro da pós-graduação em Educação Integral do Instituto Singularidades. Então eu sou professor pela segunda turma consecutiva. Nessa pós-graduação que é super inovadora, que é bem disruptiva mesmo no sentido de... E quem não conhece o Instituto Singularidades está todo voltado para o mundo educacional, né? Então, de alguma maneira forma professores, tem programas de pedagogia, está todo voltado para a formação de educadores, né? E eu tenho o privilégio de ser professor pelo segundo ano consecutivo, e na verdade foi esses 2 anos que existe essa pós-graduação em Educação Integral. Na verdade, um programa voltado para uma educação moderna, uma educação de um educador do século XXI, né? E aí tem um módulo lá de empreendedorismo, onde eu faço um processo de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos com essa galera, umas 70 pessoas mais ou menos. Se você dos alunos estão assistindo, prazer enorme ter aqui você comigo. E foi brilhante, né? Foi delicioso, foi incrível. E aí me fez trazer uma reflexão sobre preconceitos, tá? E eu vou compartilhar aqui o que rola. Lá há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 11 anos atrás mais ou menos, vai. Quando eu comecei o meu processo de reflexão de propósito, entre as diferentes terapias que eu fiz e tal, uma das coisas que eu fiz foi coaching. E o meu coach na época era o querido Marcelo Cardoso. Aliás, um grande abraço para ele, uma pessoa que eu admiro bastante. Ele era presidente da DBM na época. Hoje a DBM se chama Lee Hatch Harrison. E ele era meu coach, eu era diretor da Johnson, e ele era meu coach na DBM. E dentro do processo de reflexão de propósito, eu fiz um processo de reflexão de propósito com ele, e ele me falou assim: Edu, você é um educador. E aí eu mandei ele para aquele lugar, né? Falei, Marcelo, vai se... Por quê? Porque eu tinha um preconceito dentro de mim, que educação igual professor, igual morrer de fome. Então, tava lá eu refletindo sobre o meu propósito e o Marcelo vira para mim e fala: Edu, você é um educador. E eu lá como executivo, né? Marketing Director of Latin America e RABS. E no final das contas, ele me vira e fala: você é um educador. E eu falei: cara, você tá louco, nem a pau, né? Por quê? Porque eu tinha uma visão. O meu observador era educador igual a professor, que é igual vou morrer de fome, portanto não tenho futuro. Caminhei. O empreendedorismo tem muito a ver com caminhar. Porque a única forma de se descobrir propósito é fazendo, é caminhando. Nesse processo eu refleti efetivamente, e eu fui caminhando, e eu fui percebendo o quanto educação realmente fazia muito sentido para mim. E eu, hoje, para vocês terem uma ideia,
Eu me defino, se eu tenho muito pouco tempo e a pessoa me pergunta o que eu faço, eu falo, eu sou empreendedor eu sou um educador. E aí acaba a conversa. Mas é muito interessante porque tem muito preconceito, muitas vezes, que, então você é professor? Não, não sou professor. Eu também sou professor, mas não é só professor. Passando, caminhando, eu fundei, né, iniciei o processo, o movimento da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. E aí o meu sonho inicial na Rede Ubuntu era trabalhar empreendedorismo com jovens. Porque uma grande inquietação que eu tinha era por que não tinham me feito determinadas perguntas no início da minha carreira. Não que eu não teria batido a cara na parede algumas vezes, mas se eu tivesse essas perguntas, provavelmente eu estaria mais consciente na minha caminhada. Então, o grande desejo desde o início foi, cara, preciso trabalhar com jovens. Fui trabalhar nas empresas, então fizemos, eu junto com a galera da Rede Ubuntu, fizemos um trabalho de programa de aprendizes, trainees, estagiários, mas um sonho grande que eu tinha era trabalhar com escolas. Escolas e faculdades, né? E eu fiz várias tentativas, galera. Vou enumerar algumas escolas e faculdades que eu fui para tentar trabalhar e levar o empreendedorismo para dentro das escolas. GV, FMU, AMB Morumbi, acho que essas são as faculdades que eu tentei. Do ponto de vista de escolas de ensino médio, Dante, Gracinha, o que mais que eu fui? Eu tentei. Acho que foram essas. Acho que tem mais, mas não estou me ocorrendo aqui. Mas anyway, fiz várias tentativas e nada fluía. Porque também tinha um certo preconceito das pessoas, dos educadores, etc., que estavam nas escolas, que quando eu falava sobre o que eu estava fazendo, não entende, né? Por quê? Porque eles usam as referências que eles têm, tá? Então a orientação vocacional não é a orientação vocacional que eu faço. Mas é não sei o que, não é isso. Não, mas que em base pedagógica você está trabalhando, não tem base pedagógica, tem uma série de autores que eu me referencio, que eu trabalho, mas não tem uma base, não sei o que. Bom, anyway, nada rolou. Tanto que eu falo algumas vezes, e falei nesses tempos, eu falei, desencanei, né? Não vou mais ir em direção a esse processo de tentar levar o empreendedorismo para as escolas e tal, né? E aí, por ironias da vida, hoje eu sou professor da pós-graduação em Pedagogia da Cooperação, pelo Projeto Cooperação, também pelo segundo ano consecutivo, pela segunda turma consecutiva, no módulo lá que eles chamam de transpiradores, né? Então eles trazem pessoas que efetivamente, no último módulo, eu sou o último professor, né? E no caso do Instituto Singularidades, olha que privilégio, eu estou trabalhando com professores, diretores de escola, coordenadores de escola, e no final das contas, aquilo que foi falado para mim há 10, 12 anos atrás, eu estou fazendo. Eu sou um educador e amo educação. E acho a educação transformador. Como diria Nelson Mandela, educação é a arma mais poderosa que nós temos para transformar o mundo. E foi um privilégio enorme trabalhar, fazer esse módulo na pós, trabalhando com 70 educadores que, no final das contas, eles estão impactando quantas milhares, centenas de pessoas. Então percebe o quanto, na direção do empreendedorismo, vários preconceitos vão caindo por terra, à medida que a gente vai caminhando em direção ao nosso propósito. Hoje eu me considero um educador. O Marcelo, que falou isso há 12 anos atrás para mim, hoje eu sou um educador. E, aliás, teve um palhaço, o Cláudio Tebas, que até brincou com o meu nome, né? Porque é Edu, e aí Cador, né? Então ele pôs Edu, um parênteses, Cador, e fecha parênteses. Então eu sou um educador, e acredito muito em educação. E aí uma das coisas tristes da nossa realidade é que o quanto tem muito preconceito em relação à educação. E a gente discutiu isso, inclusive, no Instituto Singularidades, né?
o quanto efetivamente os jovens hoje não veem em educação efetivamente uma direção. Agora, por quê? Porque está muito associado a vou ser professor e vou morrer de fome. O mundo da educação está mudando muito e vai mudar cada vez mais. Portanto, inúmeras possibilidades estão acontecendo dentro do mundo da educação, né? Lembra se você não assistiu, o Café com o Edu da semana passada, onde eu falo entre probabilidades e possibilidades. E é isso, o meu convite nós precisamos olhar para a educação com outro olhar, com novidade, com impulsionador, né? Com possibilidades, com acompanhar jovens, pessoas num processo de aprendizagem e não aquela velha imagem que a gente tem de professor onde ele é o detentor do saber e os outros todos em lotes aprendendo aquele conhecimento, né? Isso está mudando e a pós-graduação lá no Instituto de Singularidades mostra muito isso, né? E a base para a gente mudar é propósito. E é por isso que eu acredito tanto em empreendedorismo. Eu acredito cada vez mais que a gente precisa de educadores e empreendedores. A gente precisa de aprendizes e empreendedores. A gente precisa de todo mundo empreendedor. Porque a gente precisa de pessoas conectadas com suas essências, seus respectivos propósitos, e aí colocar isso em prática. E não sou eu sozinho que vou fazer isso. E, portanto, a maravilha de fazer programas como esses é que eu entrego a metodologia, faço as pessoas passarem pela metodologia, pelo processo de aprendizagem, mais do que metodologia, e multiplicarem isso. A turma do ano anterior já está multiplicando. Tem gente que assiste as pílulas nossas no YouTube e depois fala, nossa, eu assisti isso, da Rede Ubuntu. E não fui eu que fiz, e eu não sou os facilitadores que eu conheço. A rede está rolando, percebe? A rede Ubuntu de empreendedorismo está rolando, está se misturando ao mundo educacional. Só que de um jeito muito diferente do que eu visualizava há 10 anos atrás. O propósito não muda, as estratégias vão mudar muito ao longo da tua direção do seu propósito. Aquilo que você imaginava, aquela forma que você achava que ia acontecer, vai mudar. Essa é a minha experiência, pelo menos, e eu acho que eu gostaria muito de poder compartilhar isso aqui com você. Teu propósito é a tua direção. A forma como você vai chegar lá, quer dizer, chegar lá não, porque não tem um lugar para chegar, cometi uma gafe aqui. A forma como você vai caminhar, os caminhos vão mudar muito, porque isso é inovação, é aí que eu acredito. E o mundo educacional precisa muito de inovação, né? Para a gente ter pessoas incríveis, e já tem pessoas incríveis trabalhando nesse mundo. Só que o sistema é cruel e fomos nós que construímos esse sistema, portanto nós também temos a capacidade de reconstruí-lo, da gente mudar o sistema, porque fomos nós que construímos. E é isso que a gente precisa acreditar nisso. Porque eu vejo muitos educadores dentro de escolas, dentro de faculdades, etc., lutando e o sistema lá. Cara, nós somos capazes de transformar isso. Esse é o convite que eu faço. Então, uma reflexão que eu quero te deixar é quais são os preconceitos que você tem que estão te impedindo de caminhar em direção ao seu propósito.